Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor. E eu não posso começar essa curtinha sem pedir emprestado um bordão do Lisboa. Acho que todo mundo aqui conhece o canal do Lisboa. O bordão é: Mano do céu, mano do céu, a Europa foi demolida pelas palavras do vice-presidente norte-americano J.D. Vance. Palavras matam, diziam os próprios europeus, ou melhor, ao que tudo indica, essa ideologia woke que nasceu lá no coração da Europa, ou nos escritórios secretos de Genebra, faziam crer que palavras matam. Espalhou essa sensibilidade pelo mundo e agora parece estão provando do próprio veneno, porque ouviram palavras duríssimas do vice-presidente norte-americano. E, bem, estão se revirando como podem para engolir o caroço. Mano do céu. Bem, eu me refiro aqui à 71ª Conferência de Segurança de Munique, da qual está participando J.D. Vance. E ele disse hoje, sexta-feira, fez um discurso hoje, a 71ª Conferência, dizendo o seguinte, abre aspas, prestem atenção: a ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo. O que me preocupa é a ameaça de dentro, o recuo da Europa de alguns de seus valores mais fundamentais, valores compartilhados com os Estados Unidos. Quando vemos tribunais europeus cancelando eleições, com altos funcionários ameaçando cancelar outras eleições, temos que nos perguntar se estamos nos mantendo em padrões adequadamente altos. Ele criticou também um ex-comissário europeu, referindo-se aqui a Thierry Breton, sem nomeá-lo, claro, que é o interlocutor nessa questão, dizendo o seguinte: ele, Breton, recentemente foi à televisão e pareceu satisfeito que o governo romeno tivesse acabado de anular uma eleição inteira, ao mesmo tempo em que sugeriu que a mesma coisa poderia acontecer na Alemanha. Agora, disse Vance, essas declarações arrogantes são chocantes para os ouvidos americanos. Por anos, nos disseram que tudo o que financiamos e apoiamos era por conta dos nossos valores, ou em nome dos nossos valores democráticos compartilhados. Tudo, desde nossa política para a Ucrânia até a censura digital, é anunciado como defesa da democracia. Então, nesse sentido, Vance questionou-se sobre o que a Europa estava de fato lutando e o que está de fato defendendo, dizendo o seguinte: se você está concorrendo com medo de seus próprios eleitores, não há nada que os Estados Unidos possam fazer por você, e não há nada que você possa fazer pelo povo americano que nos elegeu, que me elegeu e elegeu o presidente Trump. Ele lembrou também que os eleitores europeus estão agora elegendo líderes políticos que prometem ou prometeram acabar com migração descontrolada. Ele instou que silenciar vozes não protege de forma alguma e é a maneira mais segura de destruir a democracia. Abre aspas. Se a democracia americana conseguiu sobreviver a 10 anos de repreensão de Greta Thunberg, ela conseguirá sobreviver a alguns meses de Elon Musk, disse ele, dirigindo-se aos países europeus. Mas a democracia alemã não sobreviverá, nem nenhuma democracia americana, alemã ou europeia, dizendo a milhões de eleitores que os seus pensamentos e preocupações, suas aspirações, seus pedidos de ajuda são válidos. Nem vale a pena considerá-los. Os cidadãos de todas as nossas nações normalmente não se veem como animais educados ou engrenagens intercambiáveis em uma economia global. E não é surpresa que eles não queiram ser empurrados ou implacavelmente ignorados por seus líderes, disse Vance.
Então aqui ele mostra o seguinte para os europeus: olha, eu tenho noção, eu tenho consciência do que está acontecendo, e o presidente Trump também, sobre o que está acontecendo aí na Europa. Vocês transformaram as pessoas das suas nações em animais educados ou engrenagens intercambiáveis numa economia global. Claro, ele usou uma retórica, ele disse: os povos não querem ser tratados assim, mas nós sabemos que vocês os tratam assim, como peças descartáveis numa grande engrenagem. Mais do que meramente proclamar valores democráticos, é preciso viver de acordo com esses mesmos valores, disse ele, expressando uma firme rejeição às políticas europeias que desconsideram as pessoas e suas preocupações, ou, disse ele, pior ainda, cancelam veículos de comunicação, eleições e deixam os cidadãos fora do processo político em seus respectivos países. Uau, ele falou sobre tudo, não é? Dizer o que pensa e expressar opiniões não é interferência eleitoral, mesmo quando as pessoas expressam opiniões fora de seu próprio país e mesmo quando essas pessoas são muito influentes. Mas ele falou mais. Ele disse: acontece que você não pode forçar a inovação ou a criatividade, assim como não pode forçar as pessoas a pensar, sentir ou acreditar. E achamos que essas coisas estão certamente relacionadas. E, infelizmente, quando olho para a Europa hoje, às vezes não fica tão claro o que aconteceu com alguns dos vencedores da Guerra Fria, lamentou o político, dizendo aqui mais ou menos o seguinte, fazendo quase aqui um jogo de palavras, como na frase anterior. Ele disse o seguinte: olha, eu olho para a Europa hoje e duvido que nós, os democráticos, povos americanos, ocidentais, melhor dizendo, vencemos essa guerra, ou que nós vencemos para os povos democráticos que aqui estavam. Me parece que quem venceu foi um outro pessoal aí. Foi exatamente isso que ele disse, porque, na verdade, os globalistas que dominaram a Europa inteira fizeram aparecer uma, bem, vocês sabem, uma república democrática, não é? Aos moldes da Coreia, ou está chegando nisso. As regras da União Europeia sobre moderação de conteúdo também foram criticadas por J.D. Vance, que lembrou que a política alemã lançou ataques contra cidadãos suspeitos só de postar comentários antifeministas online como parte da luta contra a misoginia na internet. Ele também criticou os planos do governo sueco de condenar um ativista por queimar cópias do Alcorão. Ele disse: para muitos de nós do outro lado do Atlântico, isso parece cada vez mais com interesses antigos e arraigados se escondendo atrás de palavras feias da era soviética, como desinformação, e que simplesmente não gostam da ideia de que alguém com um ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente ou, Deus nos livre, votar de forma diferente ou, pior, vencer uma eleição, concluiu ele. Bem, então, lembrando que os próprios europeus lá de Genebra, do Fórum Econômico Mundial, fizeram de tudo para criar essa sensibilidade extrema em relação às palavras, a ponto de os jovens dizerem palavras matam. Eles estão agora agonizando, pelo menos de raiva, dessas palavras, sobretudo alemães e suecos, porque Vance os apontou diretamente como os maiores ou os principais agentes de uma migração descontrolada na Europa. Ele chamou a Alemanha e a Suécia como responsáveis, ele nomeou a Alemanha e Suécia como responsáveis pelo aumento da migração em massa que vem refazendo a população, refazendo. Os europeus, coitados, estão sendo deixados de lado e recebendo todo o privilégio os povos de fora. Como eu falei, aliás, no vídeo da manhã, que estava acontecendo nos Estados Unidos, que aconteceu durante os 4 anos de Biden.
Bem, aqui a matéria do Human Events diz o seguinte: após apontar Alemanha e Suécia como responsáveis por essa migração em massa que refaz populações, também muda suas leis e seus valores, mesmo com os requerentes de asilo realizando ataques terroristas contra cidadãos europeus. Foi isso que Vance disse. Vocês estão mudando aí a população, mudando as leis, mudando os costumes, dando todos os privilégios para requerentes de asilo, mesmo àqueles que realizaram ataques terroristas contra cidadãos europeus. E aí também ele criticou o declínio das normas democráticas, como visto na Romênia, quando uma eleição democraticamente conduzida para o líder daquela nação foi anulada porque ele não era a escolha preferida da elite da União Europeia. Ele questionou as leis de liberdade de expressão e censura no Reino Unido, onde rezar silenciosamente do lado de fora de uma clínica de aborto, não bloquear ninguém, rezar devido à sua tristeza, é ilegal. Em resposta, então, os dois representantes aqui, tanto de Alemanha e Suécia, tentaram, digamos assim, desfazer, ou melhor, desqualificar o que J.D. Vance disse. Por exemplo, diz aqui a matéria do Human Event, o discurso do vice-presidente Vance em favor dos valores ocidentais feitos na Conferência de Segurança de Munique, no qual chamou a atenção para a ameaça da migração em massa e o declínio da Europa, irritou um número substancial de pessoas, como, por exemplo, o ministro de Defesa alemão. Boris Pistorius disse que as observações de Vance eram inaceitáveis. E por aí vai. Bem, ainda posso falar muito sobre isso, mas vou deixar um pouco para o vídeo de amanhã, porque o homem realmente falou tudo que nós mesmos tínhamos aqui, né, entalados na garganta. Ele, como se diz aqui, lavou a alma de muita gente. Pois é. Quem também está lavando a alma, pelo menos dos jornalistas honestos nos Estados Unidos, claro, é o presidente Trump. Essa notícia também é bombástica hoje. Trump expulsou a Associated Press, tanto do Salão Oval quanto do Força Aérea 1. Vejam só, Associated Press, essa aqui é a notícia dada agora no The Right Scope. Associated Press acaba de ser banida do Salão Oval e do Força Aérea 1, o avião presidencial, por sua recusa em continuar reconhecendo o Golfo, recusa em reconhecer o Golfo da América. Eles não querem chamar ou reconhecer o antigo Golfo do México como Golfo da América. Então, quer saber? Estão fora, disse Trump. Associated Press, bem, aqui nas palavras, o chefe do gabinete e secretário de gabinete da Casa Branca, Taylor Budwick, diz o seguinte: Associated Press continua a ignorar a mudança legal do nome geográfico do Golfo da América. Essa decisão não é apenas decisiva, essa de expulsar a Associated Press, mas também expõe o comprometimento da Associated Press com a desinformação. Embora seu direito a reportagens irresponsáveis e desonestas seja protegido pela primeira emenda, isso não garante seu privilégio de acesso irrestrito a espaços limitados, como o Salão Oval e o Força Aérea 1. Daqui para frente, esse espaço agora será aberto aos muitos milhares de repórteres que foram impedidos, ou seja, muitos e muitos jornalistas honestos, porém justamente por serem honestos ou independentes, eram proibidos, bloqueados de frequentar o Salão Oval. Ficavam nas imediações, ouvindo zunzuns, mas não tinham, digamos, essas credenciais mais importantes ou necessárias para
dar notícias diretamente da Casa Branca. Pois é, na era Biden. Agora as coisas mudaram. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas não se esqueça, amanhã eu volto. Amanhã, sábado, pela parte da manhã. Espero vocês. Até lá.